Em Lucas capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas. Hoje pela manhã eu trabalhei com uma das parábolas que, segundo Jesus, é a chave para entender todas as outras, que é a parábola do semeador. É lógico que ele disse isso porque para nós entendermos por que muitas vezes pregamos, semeamos e não há resultado. Jesus então já disse, olha, quando não der resultado, é porque há 4 tipos de solos. E aí ele falou, tem um solo que é impenetrável, solo chamado beira do caminho. É gente difícil de absorver a semente. E a Bíblia diz, ele até ouve a palavra, mas vem o diabo, né, e arranca, e facilmente, porque fica no solo, não penetra, o diabo vem e o quê? Leva a semente. Aí Jesus contou uma outra, não sei, de um terreno cheio de pedras, pedregoso. Disse, esse aí, a semente cai, mas as preocupações da vida, o foco dele é outro. Se você não estava aqui pela manhã, que pena. Sabe por quê? O pastor, além da mensagem e aplicação do texto, eu abri meu coração hoje com essa igreja, considerando o aniversário da igreja e abrindo o mês de março com uma mensagem que veio do coração de Deus, do coração do pastor, para todos os membros dessa igreja. Quando eu disse que há 2 igrejas dentro da igreja de Filadélfia, uma que sustenta, que apoia, que vai em frente, que carrega, que encoraja, que dá o seu apoio, está preocupada, está focada e está apaixonada pelo reino. Tem uma outra que assiste, que simplesmente não está nem aí com as necessidades, com as necessidades da igreja, com a visão do reino. Qualquer desabor na sua própria vida, disse Jesus. Qualquer desabor, qualquer contrariedade, qualquer situação, qualquer circunstância, eles se afastam, se esfriam, terreno cheio de pedras. E tem um outro, Jesus diz, esse é difícil, é um terreno cheio de espinhos, cheio de cardos, e os espinhos sufocam a semente. Os espinhos são as riquezas, as seduções, o amor ao dinheiro, focado aqui e agora. Sua agenda está cheia, seu foco e o mundo, eles querem servir a Deus e ao mundo. E aí fica difícil. Aí a Bíblia diz que a semente é sufocada e às vezes até dá fruto, mas um fruto de péssima qualidade. E por último, o terreno, se Jesus Cristo disse que é maravilhoso, o bom terreno. Nessa noite, e a Bíblia diz, esse produz 30%, 60%, 100%. Um texto maravilhoso, riquíssimo. Nessa noite eu gostaria de falar sobre uma outra parábola, a parábola que Jesus contou 3. Eu vou só mencionar. Você encontra também em Mateus capítulo 18, o mesmo texto. E Jesus contou 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida, o dracma perdida e do filho perdido. Do filho perdido é o filho pródigo, uma parábola que todos conhecem, de um pai que tinha 2 filhos e que o filho sai de casa e diz ao pai que está cheio das orientações dele, da autoridade dele e que não vai esperar ele morrer para ele dividir a herança. Ele disse, eu quero minha herança agora, ou seja, o filho matou o pai em vida. Eu quero a minha parte agora. Eu não vou esperar, não quero viver mais aqui e vou sair de casa. E Jesus disse que o pai foi lá, pegou uma fortuna, entregou nas mãos dele. E ele saiu de casa como um príncipe, bem vestido, com anel da família. Desprezou o pai, nem olhou para trás, foi embora.
deixou a casa paterna e, segundo a Bíblia, foi para uma terra longínqua. E ali, para onde ele foi, aconteceu o pior. Ele fez uma opção terrível. E para onde foi, naquele local, começou a acontecer coisas terríveis. Uma escassez, problemas econômicos, enfim. E ele, também com a vida desregrada, ele começou a gastar o dinheiro, segundo a parábola e contada pelo seu irmão, porque é através do irmão que nós sabemos, do irmão dele que ficou em casa, disse que ele começou a gastar tudo com meretrizes, com orgia, com prostituição. Ele começou a gastar seu dinheiro indevidamente. E a Bíblia diz que ele terminou na miséria. Enquanto tinha dinheiro, se vestia bem, ele tinha amigos. Depois, quando as coisas começaram a terminar e a fortuna que ele levou, ele dissipou, porque isso que a Bíblia diz, dissipou tudo, começou a procurar emprego. E ninguém lhe dava nada. Ele ficou desfigurado. Já não tinha a mesma aparência. Já não tinha as mesmas roupas. Já não tinha a mesma atitude. A imagem paterna, enfim, de sua casa, dos bons dias, já não existia mais. E então, o que encontrou foi o pior tipo de emprego na cultura judaica. Mandaram ele tomar conta de porcos. E o que ganhava era tão pouco, tomando conta de porcos, que a Bíblia diz que ele disputava com os porcos a comida que era jogada para os porcos. A comida chamava-se alfarrobas, bolotas, uma leguminosa que ninguém queria comer. E faziam uma espécie de sopão e dava para os porcos aquela leguminosa. Pois bem, a Bíblia diz que ele disputava com os porcos para comer um pouco do que os porcos comiam. Até que um dia, ele lá no meio dos porcos, a Bíblia diz que ele cai em si. Cai em si, e quem contou essa parábola saiu da mente e do coração de Cristo. Isso é verdade. Na casa do meu pai, há uma abundância tremenda. Quanto pão, quanta comida, quanta fartura. Quantos empregados tem meu pai e eu aqui padecendo de fome. Levantar-me-ei, voltei com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus empregados. E pior, ele citou uma palavra que é menos de que empregado. Ele diz: me recebe como um diarista. É a palavra jornaleiro. Ou seja, é alguém que é contratado pela manhã e no pôr do sol é dispensado. E no outro dia trabalha se o patrão assim quiser. Não era empregado fixo. Era um diarista. Eu vou pedir a meu pai para me receber como um diarista. Porque o que eu fiz foi uma vergonha. E a Bíblia diz que ele teve que fazer a viagem a pé. Lucas capítulo 15. Ele faz a viagem a pé. De um país distante, de uma terra distante, até chegar à casa paterna. Essa parábola chama-se do filho pródigo. O pai que tinha 2 filhos. Um ficou e um se perdeu. Nesse mesmo texto, Jesus conta a parábola, diz o texto, então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida?
até encontrá-la. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se perde uma, você não dá valor àquela que se perdeu? Você não deixaria as 99 guardadas e não iria em busca da centésima? E quando a encontra, você sai, procura, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo da mesma forma que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Porque já se arrependeu. Esse já pertence ao Senhor. E Jesus conta uma outra. 3 parábolas. Parábola da moeda perdida. E qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, presta atenção, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa? Deixa eu te dar uma informação. A dracma era uma moeda grega, mais ou menos equivalente ao denário romano, que também é citado na Bíblia, em Mateus 20, versículo 2, e é um valor aproximado de aproximadamente um dia de salário. Porque na cultura judaica, nos dias do Senhor Jesus Cristo, ele podia pagar no final da semana ou no final do dia. Era um dia de trabalho, uma dracma. Um dia de trabalho exaustivo. Qual é? A mulher que perde uma dracma, não varre a casa, e diz o texto, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há uma alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto falou mais uma vez. Eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, mas essa semana eu me debrucei e fiquei até algum tempo nas caladas da noite ou de manhã cedo, quando me acordo, meditando nesse texto, trabalhando nesse texto, procurando na Bíblia mais uma visão, uma palavra vinda do Espírito Santo a respeito desse texto, para abençoar todos nós que estamos aqui nessa noite. A minha preocupação sempre é que a igreja seja nutrida pela palavra e não pela minha palavra. Que seja nutrida pelo Espírito Santo e não por sabedoria humana, porque a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. E eu quero nesse momento dizer que cada parábola tem uma lição principal, enfatiza uma faceta do amor de Deus. E vamos considerar nesta noite, nesse texto, a parábola da ovelha perdida, a ovelha que não foi perdida e que ela desgarrou-se do rebanho, e ao mesmo tempo vamos adicionar essas outras duas, mas não vamos focar mais na ovelha perdida. Ela foi, segundo o texto, ela foi atraída por novos horizontes, aquela ovelha. Ela foi atraída por novas pastagens, novas aventuras, e afastou-se do convívio de outras ovelhas. Ela foi se afastando do rebanho, e de repente ela se perdeu. Ela perdeu o contato do convívio, porque na verdade um servo de Deus, uma serva do Senhor, uma vez salva, não é para viver solitariamente.
Por isso que Jesus Cristo se denominou de pastor. É por isso que nós somos chamados de ovelhas. Ele é anunciado no Velho Testamento como o nosso pastor, o sumo pastor. E um dos salmos mais lindos, dos 150 salmos do Velho Testamento, porque há salmos fora do livro de Salmo. Quinta-feira eu premiei aqui, no livro de Samuel, há salmos que está na Bíblia e são salmos fora do livro de Salmos, escrito por Davi. Mas dos 150 a um que é maravilhoso, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E nada, nós sabemos, os ímpios sabem, o mundo que nem tem contato com a Bíblia, tem esse texto como um dos textos mais famosos de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor. E esse pastor é Jesus. É o supremo pastor. E ali, entre metáforas, essa ovelha que é conduzida a pastos verdejantes somos nós. Não são ovelhas quadrúpedes. Essas ovelhas somos nós. Jesus é apresentado como o supremo pastor. E ovelhas não andam sozinhas. Ovelhas precisam de um pastor para cuidá-la, para guiá-la, para orientá-la. Porque entre os animais é um dos mais indefesos. Eu estou falando de ovelhas, não de bode. Eu estou falando de ovelhas. É dócil. Jesus é apresentado a nós como pastor dessas ovelhas. E aquela ovelha se desviou. Certamente não notara o risco de cair no abismo. Achou que podia andar sozinha. E nós temos hoje um fenômeno acontecendo no Brasil e no mundo, que são as chamadas, entre aspas, os crentes virtuais. Que é isso, pastor? É gente que quer viver a vida cristã à distância, sem comunhão uns com os outros. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos salvos para vivermos como corpo. E um membro não pode sobreviver fora do corpo. Porque o corpo tem dezenas de membros, meu corpo, o seu corpo, mas se um membro, ainda que seja o dedo midinho, ainda que seja qualquer parte do meu corpo, sair do corpo, em questão de alguns minutos, começa a apodrecer e a exalar mal. É por isso que nos grandes transplantes, os doadores de órgãos, é preciso uma velocidade tremenda. E é preciso que o órgão seja conduzido imediatamente para ser implantado no outro corpo. É uma velocidade que vocês nem podem imaginar. Envolve um aparato logístico tremendo. É necessário helicóptero. É preciso que o hospital tenha, inclusive, um helioporto. Porque imediatamente, depois que é considerado a morte daquela pessoa, do doador de órgão, esse órgão precisa estar num outro corpo. Membro da igreja não vive à distância, se alimentando na internet, pior, de comida estragada e de fake gospel, de falso evangelho, assim como tem fake news, a fake gospel. Falsa mensagem. Mensagem pela metade, distorcida, estragada. E há muitos que estão se desviando em função desse fenômeno hoje. Eles se alimentam por sites, enfim, esses instrumentos, pela WhatsApp, recebe mensagem que um envia para outro e etc. Meus irmãos, e nós temos dezenas sucumbindo, naufragando.
A ovelha é um animal frágil, teimoso, indefeso, míope e que não consegue defender-se. Essa é a realidade. Para estar segura, é preciso do cuidado de um pastor. Eu não estou me referindo a mim, eu estou me referindo ao Supremo Pastor. Mas a igreja também, Deus chamou pastores. E todo um trabalho que a igreja desenvolve e precisa desenvolver é nesse sentido. De visitar, de cuidar. Celebridades do mundo evangélico, eles gostam de multidões, mas eles não estão nem aí com seus problemas pessoais. E você não vai receber nenhum deles em sua casa. É preciso do cuidado dos outros. É preciso que nós cuidemos uns dos outros. É preciso que haja o estímulo, o conforto, o encorajamento. E também é preciso que haja nutrição, alimentação. É necessário que as ovelhas sejam equipadas, inclusive com discernimento, para que fujam de lobos vestidos de ovelhas. Por dentro são lobos vorazes, destruidores, ou de lobos dentro de rebanho e com cara de ovelha, que em outra parábola é chamada de joio. Parece, mas não é. Para estar segura, é preciso do cuidado do pastor e da companhia das outras ovelhas. O apóstolo Paulo mostra isso, Lucas mostra isso da igreja primitiva. Eles estavam juntos na comunhão do pão, eles estavam juntos no templo, nas casas, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Era um só rebanho, um só rebanho, se referindo às ovelhas. Um só pastor, uma só fé, uma só esperança. E nessa noite de celebração de ceia, nós estamos aqui como corpo, porque a Bíblia diz que se você tomar esse pão sem discernir o corpo, você será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quero chamar a sua atenção. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. E agora somos parte do corpo de Cristo. É preciso que eu enxergue nesse pão, que simboliza aquele corpo que foi entregue, que foi pago em alto preço pela minha e pela sua vida. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo rasgou um escrito de dívida que havia contra mim. E segundo o texto de Colossenses capítulo 2, ele exibiu para principados e potestades na mesma cruz. Essa é a visão que eu tenho que ter. O pastor precisa lembrar-se da centésima. A compaixão pela centésima ovelha. Membros da igreja que perdeu compaixão pelos desviados, pelos que naufragaram, e diz assim: pronto, é ele que volte, e etc. Esses irmãos não conhecem ainda o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do reino de Deus. Nós sentimos falta deles. Precisamos sentir. Jesus Cristo contou exatamente isso. A Bíblia diz que esse pastor não desistiu dela. Ele conta, no final do dia, 91, 92, 93, e para chegar à conclusão que se perdeu, foi necessário contar. E de repente, 99, peraí, deixa eu contar outra vez. Talvez eu tenha, eu tenha cometido um equívoco. Eu contei errado. E ele conta novamente. 2, 80, 90, não, 91, 92, 99. Está faltando uma. E ovelhas foram colocadas, aquelas ovelhas foram colocadas dentro ali, no lugar seguro. E ele fechou a porta. E a Bíblia diz que ele não desiste.
E Jesus nos conta como a centésima ovelha desgarrou-se e perdeu-se. Mas o pastor não desiste dela, nem culpou por sua fuga inconsequente. Antes deixou, segundo o texto, as demais em segurança, procurou-a pelas montanhas, subiu e desceu os vales mais profundos, olha aqui, olha acolá, e encontrou-a numa situação desesperadora. O que fazer? Não podendo ela andar, o pastor percebe que ela está manca, trôpega, desnutrida, mal consegue andar. O que é que ele faz? Ele pega a ovelha e põe no colo. E é isso que diz o texto. E traz no seu pescoço, como se fosse, talvez um apetrecho de lã. Pega e traz, e diz o texto. E em vez de sacrificá-la, o pastor se alegrou em encontrá-la e festejou a sua reintegração no meio do rebanho. Ele traz, e quando chega, diz assim: vou convocar os meus vizinhos, vou convocar as pessoas aqui ao redor, e vou dizer que a minha tristeza acabou, porque eu encontrei a ovelha perdida. Querida igreja do Senhor, meus amados irmãos, é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus quer usar a minha vida e a sua vida. É assim que Deus deseja que seja esta igreja. Ao invés de ficar pregando esse falsos evangelho, essas mensagens distorcidas, conduzindo pessoas a uma prosperidade ou coisas do gênero, que eu não vou gastar meu tempo essa noite. O foco é reacender nossa compaixão. Não é tempo de julgar, é tempo de amar. É tempo de resgatar, de buscar e salvar o que se foi perdido. Ele não abre mão da nossa vida, da minha vida. Mesmo quando você cai, Ele está disposto a soerguê-lo. Você pode até cair, só não pode ficar caído. Você pode tropeçar, mas não pode ficar no chão. Se você é de Jesus, se você pertence ao rebanho do Senhor. Ele não abdica do direito, meus irmãos, de tê-lo ou de tê-la novamente. Semelhantemente, Jesus não nos esmaga, nem nos acusa, mas nos restaura. Não nos trata conforme os nossos pecados, segundo o texto, mas consoante as suas muitas misericórdias. Razão de não sermos consumidos, por isso que ele está aqui hoje. Por isso que eu estou aqui, vivo, e você também. Vemos nessa parábola algumas atitudes de Jesus. Em primeiro lugar, é que ele nos valoriza. O pastor poderia ter se contentado com as 99. Poderíamos estar contentes com os que estão aqui. Afinal de contas, nós já temos uma membresia razoável. Mas não é assim. Há muitos bancos vazios ainda. E a lembrança daqueles que se desviaram. Então nossa alegria não está completa. Se você está completamente alegre, você está absolutamente equivocado. Essa semana, eu disse hoje pela manhã, eu liguei para fiquei conversando com ele até 23 e pouco. Está na hora de você voltar. E sabe o que ele disse em outras palavras? Eu não fui esquecido. Eu digo não. Nem vou esquecer você. E eu percebi que do outro lado ele balançou ele. Você já disse isso a alguém? Ou quem sabe o diabo tem usado isso? Está frio? Volta lá, não. Lá dentro tem um bando de hipócrita. Tem gente assim. Pior.
Igual um outro que eu visitei. E alguém foi instrumento do diabo para encontrar e ainda contar besteira. Que membro é esse? Que agente do diabo é esse? Irmãos, na hora me acendeu uma ira. Como é que encontra uma pessoa frágil, fragilizada, sem estrutura, longe de Deus? Qual é o nosso papel? Venho aqui porque eu amo você, quero orar com você, você precisa voltar, você é importante na causa do Senhor. Olhe sua família, olhe seus filhos, você é referencial. E eu disse essa semana, você é referencial para os seus filhos. E como vai ficar? Com doçura, é lógico. O pastor não diz isso. O pastor procura. O pastor saiu em busca da ovelha perdida. Ele veio buscar, ele disse a todos, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes, ele veio para os miseráveis, pelos mancos, coxos. Diz a palavra de Deus, ele veio para salvar os pecadores. Ele move os céus e a terra para conquistar-nos e atrair-nos para ele. Seu amor é eterno, sua compaixão é infinita, seu prazer é ter-nos na sua presença. Ele desce ao mais profundo abismo para nos buscar. Ele não se envergonha de mim. Não fui eu que o amei primeiro, foi ele que me amou primeiro. E amou você. Não foi vocês que me escolheu, fui eu que escolhi vocês. É bem diferente. O pastor correu risco para encontrar a ovelha perdida. Jesus desceu da glória, fez-se carne. Um dia eu disse aqui para a diaconisa, irmã Nicélia, você não sabe onde eu fui essa noite. 11h30 da noite, o boteco do Caranguejo. E quando chego lá, num lugar, Deus tem misericórdia. Vai pensar. Sabe por quê? Porque alguém daqui começou a trabalhar, sabe o quê? Como bartender, servindo o quê? Bebida. E se desviou do Senhor. Chegou lá, meus irmãos, era um lugar de um bando de cabra, o quê? De encontro de mulher de programa. E ele disse, pastor, tá vendo aquilo ali tudo? E uma encostada aqui, e logo uma se aproximou para lá, para trás de mim, Satanás. Ouça. E aí, bonitão? Eu digo, opa! E ele disse, pastor, venha por trás, que eu vou lhe atender aqui. Eu digo, rapaz, seu lugar não é aqui não. Eu vim aqui, porque sua esposa está chorando por você. Deus lhe salvou. Anote aí. Ele se reintegrou, foi morar em Cajazeiras, está firme no Senhor. E ele me disse essa semana, eu estou convidando ele para vir aqui. Ele disse, pastor, estou firme, saí de lá, mas eu nunca vou esquecer que o senhor foi no boteco. No boteco do Caranguejo. Não tenho nada contra, mas aquele é terrível. Meus amados irmãos, Jesus evidencia seu amor imenso, a ponto de trazer aquela ovelha e carregá-la no colo. Ele nos toma em seus braços eternos. Ele nos toma pela sua mão direita e nos conduz à glória. Ele não sente nojo da ovelha que caiu no abismo. Pelo contrário, ele não sente o mau cheiro. Ele desce ao despenhadeiro mais perigosos para arrancar das entranhas da morte a ovelha que se perdeu. E quando a encontra, meus irmãos, ele pega amorosamente nos braços e leva para o aprisco. O lugar de ovelha é no aprisco do Senhor.
você deve ouvir a voz do seu pastor. Jesus disse uma coisa seríssima. As minhas ovelhas eu conheço. Sabe por quê? As minhas ovelhas, elas me seguem, elas me obedecem e elas conhecem a minha voz. Quando você ouvir um ressoar de uma palavra, seja quem for da sua família, teu marido, seja quem for, no sentido de você se de repente se distanciar do rebanho, saiba discernir naquele momento que não é Deus que está falando, ainda que seja alguém bem próximo de você. As minhas ovelhas, elas estão perto de mim, elas me conhecem. Elas me conhecem, elas me obedecem. E elas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Terminando, ele celebra com alegria a volta da ovelha desgarrada. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Os anjos, segundo o texto, eu não estou colocando uma palavra no texto, porque não tem autoridade para isso e ninguém tem. A Bíblia diz que os anjos, há uma festa nos céus, e eu creio nisso, que a Bíblia não mente, nem Jesus mente. Há uma festa retumbante no céu, quando um pecador se arrepende. Um só. Imagine 20, imagine 100, imagine centenas. Há uma festa nos céus. Alguém foi transportado do império das trevas para o reino do meu amor. Alguém voltou. Alguém foi liberto. Alguém saiu das garras do diabo. A Bíblia diz que há uma festa nos céus por um pecador que se arrepende. De que gente que está perdendo tempo e até acha que a igreja nem precisa mais fazer isso. A igreja precisa exultar quando há uma conversão. A igreja precisa se alegrar quando alguém retorna, quando alguém chega para ser parte do corpo vivo de Cristo. Deus tem prazer na misericórdia e Ele festeja nossa volta para Ele. Bendito seja esse evangelho, o evangelho da graça maravilhosa, que Deus bendito, que nos ama com amor eterno, apesar de sermos pecadores. E eu vi algo, o que eu vou fazer agora não é original, não é de minha autoria, mas eu achei interessantíssimo. Muito interessante. Não sei se você já viu, mas com propriedade vai encaixar na mensagem dessa noite. Essa talvez seja a nota mais querida para a gente ter no nosso bolso. Qual é? A nota de 100. Tem gente que está com algumas notas dessa com C e algumas têm várias notas dessa com S. Caiu a ficha? S é 100. 100 notas de 100. Mas há outros que têm várias dessas notas de 100 com C, que é 100. 100 que com S é 100 esta nota. Se eu pegar esse pastor americano que fez isso, eu achei, ele foi de uma sabedoria muito grande. Foi feito isso nos Estados Unidos. Ele pegou uma moeda, uma nota de dólar. Ele pegou uma nota de $100 e fez isso. Se eu pegasse essa nota de 100 e machucasse ela toda e jogasse aqui no chão, alguém se interessa por essa nota mesmo toda, como é? Machucada, torcida? Ele levante as mãos. Quem não levantou a mão, hipócrita. Levanta logo, que tu quer mesmo. Eu quero. Quem não quer? Claro que você quer. Uma nota assim, você vai achar na rua essa nota aqui, ó, e vai dizer, eu não vou pegar não, porque tá toda machucada, é ruim, hein? E se eu cuspir nela?
se eu tirar cera do meu ouvido com ela? Não tem, eu já limpei. Se eu passar aqui o desodorante vencido, e se eu sujar essa nota e jogar no chão, quanto se interessa por ela? Levanta a mão que você quer mesmo. Com o meu dum-dum com tudo. Mau cheiro e tudo. Tu quer? Não vou fazer isso, não. Não pode fazer isso. O pregador lá fez, não vou fazer. E se eu rasgasse? E se eu riscasse ela e rasgasse e jogasse aqui em 4 partes? Quantos gostariam de tê-la? Claro que gostaria. Chega em casa, quer dar uma emendada, vai no banco e queria trocar por uma nova. Certo? Sua vida pode estar assim, suja, rota, quebrada, jogada ao chão. Para Deus, Ele quer você do mesmo jeito. Você é mais precioso e eu sou. A Bíblia diz que para Deus, uma vida é mais valorosa do que o mundo inteiro. Aleluia? Captou? Mesmo que estivesse rota, mesmo que estivesse estragada, suja, mal cheirosa, você gostaria daquele dinheiro? Pois bem, mesmo com mau cheiro, mesmo roto, mesmo em pedaços, mesmo mais, segundo o profeta, mais vermelho que o carmesim, mais negro que o silício, não importa. Eu quero você. Eu amo você. E eu vou buscar você. Sumiu? Alguém pegou? Não, daqui. Eu pensei que tinha um esperto aqui que pegou. Essa nota é preciosa. Irmão Ronaldo, por favor, meu amado. Chega aqui. Essa nota eu peguei com o irmão Vitor, pertence à tesouraria da igreja. Entregue a ele. Está lá. Sua vida é mais preciosa. E eu espero que essa mensagem reacenda o nosso amor pelos que naufragaram na fé e que nos una como rebanho do Senhor em busca da dracma perdida. A dracma é pessoas que estão perdidas dentro da nossa própria casa. Talvez um filho seu, um genro. A dracma já tem um contexto diferente. É um genro, é um sobrinho, é o cunhado, é a irmã, é o filho, é a filha, é o marido. E a Bíblia diz que a mulher faz um esforço tremendo e varre a casa diligentemente. E quando encontra e recupera a dracma perdida, faz uma festa tremenda. E o filho pródigo são aqueles que não foram alcançados e um dia poderão voltar. E Jesus Cristo diz que haverá festa no céu. E vamos fazer uma grande festa quando eles retornarem. Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Baixe a sua cabeça, querido. Baixe a sua cabeça. Alguém aqui, pastor, eu sou aquela nota de 100 toda amassada, suja, esmagada, perdida, jogada. E nesta noite o Espírito Santo falou comigo. E eu quero pertencer a este rebanho, a esta igreja que tem a visão da centésima. Não se alegra apenas com as 99, mas tem a visão dos perdidos. Não se alegra apenas com aqueles que já foram alcançados, mas os alcançados estão dispostos a recuperar os que se desviaram, os que se perderam ou aqueles que se encontram perdidos. Ó, pastor, como essa mensagem, o Espírito Santo tocou meu coração. Se o Espírito Santo de Deus tocou a sua vida, meu querido, sua vida é preciosa.
mesmo que esteja rota, rasgada. Deixe o Espírito Santo de Deus operar na sua vida. Levante bem alto a sua mão. Eu quero, pastor. Eu sou essa ovelha que desgarrou. Eu sou, e eu estou aqui entregando minha vida a Cristo. Levante bem alto a sua mão. Será a maior decisão. É Deus vindo ao encontro de você nessa noite. É Deus falando ao seu coração essa noite. Levante bem alto a sua mão. Tome essa decisão. Deixe a palavra de Deus penetrar e fazer uma obra maravilhosa de transformação na sua vida. Levante bem alto a sua mão. Entregue-se a Cristo.